obrigado. Seja muito bem-vinda. Que Deus te use, fique à vontade, tá bom? Que coisa boa, hein? Ótimo dia para vocês. Tudo bem? Eu vi que tem muitos empresários aqui, muitos CNPJ, e vai ser muito bom o papo que a gente vai trazer hoje. Eu sou Ana Teles, sou de Salvador, Bahia, e Deus me livre de não ser baiana, a gente fala assim. Ex-moradora de rua, primeira milionária da minha família. Criei uma marca de cosméticos para cabelos crespos e cacheados, a marca Ana Teles. Algumas cacheadas aqui vai saber que é o Mel Cola Ana Teles, o nosso produto viral. Também sou sócia do Pablo Marçal. Posso dizer uma coisa para vocês? Brevemente, você vai ver a história da Ana Teles ser contada num filme na Netflix. E vai poder ser incrível. Mas eu posso dizer uma coisa também para vocês? Eu sou casada há mais de 16 anos. Inclusive, estou sem aliança porque eliminei mais de 13 quilos e a aliança sumiu, né? Nunca desapareceu em algum lugar, né? Meu esposo está ali. Tenho 2 filhos, 16 e 17 anos, e sou vó. Parece que eu sou vó? Então, vamos lá. Ao longo da minha trajetória de empreendedora, ao longo de 20 anos na área da beleza, eu faturei mais de 100 milhões de reais nos canais de venda do digital. O que isso significa? Existem 18 canais de vendas disponíveis para você potencializar o seu negócio. Quem aqui já tem posicionamento digital? Levanta a mão para mim. Algumas pessoas já têm posicionamento. Quem já faz dinheiro dormindo? Pouquíssimas pessoas, hein? Para a quantidade de gente que a gente está vendo aqui. Não faz ainda, né? Quem tem vontade de fazer dinheiro dormindo? Então eu estou falando com as pessoas certas. O que isso significa? Quando a gente fala de posicionamento digital, eu posso te falar uma coisa. Eu vou precisar falar de uma das maiores habilidades que eu acredito que pode mudar totalmente o seu negócio. Eu preciso falar de construção de marca. Eu não falei, mas eu sou especialista em construir marcas pessoais e empresariais. Quem tem uma marca forte não é escravo do produto. Já começa por aí. A gente tem uma cultura de amar o nosso produto, é ou não é? O nosso produto, o nosso serviço. Quem aqui ama o produto ou o serviço que você tem? É uma cultura nossa, né? Eu posso mudar um pouquinho a sua mentalidade? O produto bom é obrigação. A gente tem que amar construir uma marca para vender o que quiser. Porque o teu serviço e o teu produto, brevemente, alguns de vocês vão acabar. Mas se você tiver uma marca forte, você vende o que quiser. E quando eu falo disso, de construção de marca, eu preciso trazer para você que você é uma marca, em primeiro lugar. Quando você se coloca à disposição de ser uma marca, você precisa ter uma comunicação, porque marca é uma forma de se comunicar com o mundo. E eu posso falar uma coisa para vocês, empresários, todos vocês que estão aqui, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, fala assim para ela com muita vontade. Você é uma marca. Isso, olha para ela e fala mais uma vez, você é uma marca. Agora olha para ela e diz, você é influenciadora do seu próprio negócio. Quando eu falo isso, eu preciso trazer à memória de vocês algo muito importante. O serviço, o produto que vocês têm é o milagre de alguém. Literalmente. Vender é o coração da empresa. Construir uma marca é a velocidade que você vai vender o que você tem, o seu serviço, o seu produto. Só que quando a gente fala dessa construção do digital, eu vou falar para você que não é algo muito simples. Abrir a câmera, gravar e divulgar o seu trabalho. Falar da sua história, contar a sua jornada, impactar outras vidas através do que você tem que é incopiável, que é a sua história. Podem copiar a sua logo, podem copiar a cor que você usa, o que você fala nas redes sociais, mas é impossível copiar a sua história. E aí, talvez alguns de vocês aqui conhecem a Ana Teles por alguns vídeos que viralizaram contando a minha história. Quem aqui conhece, já viu um vídeo meu? Algumas pessoas já viram. Eu venho de lá de Salvador,
um lar de extrema pobreza, pai e mãe alcoólatras. Meu pai olhava para mim e dizia que eu não era filha dele, por conta do meu cabelo crespo. Minha mãe era espancada pelo meu pai e me espancava também. Então eu venho desse lar disfuncional de extrema pobreza. Eu acreditava que eu nasci para sofrer. Nessa jornada, uma criança ainda, sem entender muito as coisas, eu vivia uma jornada de ter as minhas bonecas como crianças de verdade, porque eu tinha a obrigação de cuidar dos meus 3 irmãos. Nessa jornada, algo acontece, o que me trouxe alegria e tristeza ao mesmo tempo. Eu vejo meu pai indo embora, deixando a família, o provedor da casa. Quando ele vai embora, eu dou graças a Deus, porque ele era muito violento na nossa casa. E ao mesmo tempo eu sofro como a filha que não tem o pai. Depois dessa separação, minha mãe se envolve com a pessoa. Essa pessoa, à noite, mexe em mim, tenta abusar sexualmente de mim. Graças a Deus, ela não consegue porque eu acordei. E quando ele vai embora, ele vai trabalhar, eu esperei ele ir trabalhar para contar para minha mãe, eu conto para ela dá um tapa na minha cara e disse que eu era mentirosa. E aí começam as minhas histórias nas ruas. Eu venho de lá de Salvador, como eu já falei, centro histórico, Pelourinho, alguns de vocês que já foram lá. Eu passei em média 2 anos e meio. Imagine uma menina tendo que sobreviver em um lugar tão hostil. Eu vivi a pior solidão que um ser humano pode viver, que é a solidão em meio à multidão. Hoje eu estou aqui nesse altar do Senhor e posso te garantir que é muito bom você ver muita gente poder contar com elas. Porque na rua a gente não vive isso. Lá nas ruas aconteceu 3 coisas comigo que eu considero as coisas mais importantes para a jornada que eu tenho hoje. A primeira coisa, uma palavra que minha mãe me falava quando eu ia para a escola. Ela olhava muitas vezes para mim, depois de ter apanhado do meu pai, e falava: tomara que um carro passe por cima da sua cabeça e você nunca mais volte. Ela desejava a minha morte. O que é que isso tem a ver com não me envolver com prostituições, com droga? Era a estratégia de Deus. E aí eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e fala: Deus é estratégico. Aí eu quero que você fale agora assim, ó: Deus é a estratégia. Essa foi a estratégia que ele usou. Para eu olhar para aquele cenário e dizer: eu não vou me envolver com essas coisas, porque a minha mãe não vem me buscar. A segunda coisa que eu considero mais importante era muitas vezes eu caminhando nas ruas e via uns panfletinhos pequenininhos, assim, um pouquinho mais alto, bem pequeno, no chão. E lá tinham as letras grandes, apesar de ter letrinhas pequenas, que estava escrito: você é a imagem e semelhança de Deus. Tudo você pode naquele que te fortalece. Você é a menina dos olhos de Deus. Quando eu pegava aqueles panfletinhos, na época eu não tinha internet, eu sou da época que não tinha internet, tá, gente? Não tinha internet, então aquelas palavras, eu lia aquelas palavras e adentrava dentro de mim, assim, uma paz. Eu olhei e comecei a comparar. Quer dizer que meus irmãos me rejeitam, meu pai diz que eu não sou filha dele, minha mãe me espanca, e Deus, o Criador de todas as coisas, está dizendo que eu sou imagem e semelhança dele, que tudo eu posso naquele que me fortalece. Meu Deus do céu, eu comecei a acreditar naquilo como a única coisa que eu tinha na vida. Eu posso te falar uma coisa? Nas ruas, eu sofri um estupro de 10 homens, de 3 homens e várias situações de perigo. Eu costumo dizer que as pessoas conseguiram machucar o meu corpo. Afinal, eu fui marcada pela vida, mesmo hoje sendo uma marca que transforma outras vidas. Mas não conseguiram adentrar a minha alma, porque ela estava intacta naquilo que eu acreditava, naquilo que eu vi naqueles panfletos, que eu era imagem e semelhança de Deus, que tudo eu podia naquilo que me fortalece. Eu costumo dizer que eu fiz o caminho contrário. Eu conheci a Deus de milagres e depois de ouvir falar. Que bom que talvez você esteja aqui pela primeira vez ouvindo falar sobre um Deus de milagre. Ele ainda realiza sonhos, ele ainda é um Deus de milagre.
Infelizmente, na minha época, eu não tive essa oportunidade. E aí, o que é que acontece? Vendo essa trajetória, olhando para esse cenário, vivenciando aquela vida de sofrimento, acreditando que eu nasci para sofrer, eu fazia algo que eu até dou risada quando eu lembro, que era, eu estava ali fisicamente, mas a minha mente não estava. Eu fazia uma jornada que eu chamo de improváveis, e alguns de vocês vão se identificar quando eu falar isso aqui. Inclusive, como um ato profético, eu quero que você se levante exatamente na hora que eu falar e você dizer assim, ó, tá falando comigo. O que é que eu quero falar para você? A jornada do improvável é assim. A gente não sabe a hora, nem o dia, nem o momento, mas queima no nosso coração que a gente nasceu para algo maior. A jornada do improvável não é uma jornada de herdeiro, é a jornada de ser o primeiro da sua casa, que não significa ser o único. É muitas vezes ser rejeitado e confundir solidão com separação, porque na verdade Deus estava me separando para algo maior e eu não sabia. A jornada do improvável era que muitas vezes eu estava nas ruas em situações de perigo, com fome ou dificuldade, vendo muita gente passando e não podendo contar com ninguém, mas queimava no meu coração que um dia eu estaria em lugares diferentes daquilo que eu vivia. Eu não sei se você conhece essa jornada do improvável, se você é essa pessoa que não é herdeiro, mas que o Senhor quer entregar uma grande herança, não só aqui na terra, mas lá no céu. Eu acreditava, a palavra acreditar para mim era muito forte. Quando a gente vai no dicionário, acreditar é o ato de imaginar. E se a gente for na Bíblia, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e se espera. Dá para confundir aí, né? Era fé e eu não sabia. Eu já acreditava que algo diferente ia acontecer. Mas se me perguntasse que dia, que hora, que momento, como, de que forma, eu não saberia dizer. E aí eu abro aspas para falar uma coisa para você. Possivelmente Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar uma coisa. Esse sentimento que você tem que não sabe explicar e que muitas vezes as pessoas acham que é loucura, pode ser a voz de Deus dizendo para você, filha, filho, eu estou com você. Esse negócio não é coisa da sua cabeça, vai mudar a tua trajetória. O que você sente é a jornada de ser o primeiro da sua casa. Ser o primeiro da sua casa é uma jornada solitária. Eu fui a primeira milionária da minha família, a primeira a andar de avião, a primeira a morar numa mansão em Alphaville. Eu fui a primeira em muitas coisas, mas antes de tudo, eu fui a primeira a quebrar maldições hereditárias na minha casa. Isso que eu considero mais importante. E aí, começo essa trajetória, nas ruas eu começo a empreender. Eu aprendi a fazer tranças com a minha vizinha. Minha mãe dava alisamento no meu cabelo na época, não sabia ler, eu deixava 24 horas. Quem é da área da beleza aqui? Imagine, 24 horas com alisamento. Já sabe, né? O cabelo caía todo. E aí, nessa jornada, eu uma vez adentrei a casa da vizinha para pedir o velho açúcar ou farinha e ela estava fazendo tranças. Aquilo me encantou, porque eu era da época que dançava com a toalha na cabeça, para fingir que era cabelo. Eu adentro ali, começo a ajudar ela a fazer tranças. Quando eu ia ajudar ela, minha mãe me batia muito, porque ela dizia que eu estava lá para não arrumar casa. E mesmo assim eu ia toda vez, mesmo apanhando da minha mãe, eu estava lá. Porque eu queria realizar aquela vontade de ter um cabelo, como ela fazia nas clientes. Só que logo depois eu fui morar na rua e aquilo me ajudou demais, porque foi a minha moeda de troca. Então eu ia na casa, como é seu nome? Você aqui na frente. Oi? Deia. Teia. Enéia. Aí, acertei. O que é que acontece? Então eu ia na casa da Enéia. Chegava lá, Enéia, tem uma sobrinha sua aqui com cabelo crespo, eu posso trançar o cabelo dela? E a Enéia, claro, na época as pessoas não sabiam cuidar de cabelo crespo, imagine. Você pegar ali e trançar o cabelo, que vai ficar mais de 15 dias. E aí, Enéia, eu era muito rápida. Só que eu fazia bem devagar para chegar a hora do almoço. E eu comer na sua casa, tomar café, às vezes até jantar. Era a moeda de troca que eu tinha para pedir a você uma roupa,
para poder ter a minha casa ambulante, que era uma bolsa com um desodorante, leite de rosas, uma pasta e uma escova e só. Não tinha mais nada. Era a estratégia que eu usava de empreendedorismo para conseguir as coisas. Nessa mesma estratégia, eu consigo fazer um dinheirinho, alugo uma casa, conheço o meu esposo, Fernando Bispo está aqui com a gente. E aí ele vai olhar para mim e fala: você criou um negócio, você precisa vender o que você faz, você precisa precificar. A gente agora está junto, não precisa mais trocar por roupa, porque eu continuava fazendo a mesma coisa, por sapato. Você pode empreender com isso. E aí eu começo a me lançar no primeiro canal de venda. Lembra que eu falei no começo, os 18 canais? O primeiro canal, Facebook. Me coloco foto de antes e depois do meu produto, do meu serviço. Na época, eu criei o nome Enrolado 3D. Se vocês pesquisarem no YouTube, você vai ver lá vídeos virais desse método. Porque crescia 4 vezes mais o cabelo natural. Depois, comecei a atender a domicílio, só que ficou muito perigoso. Depois eu atendo na sala da minha casa, um quadradinho assim pequeno. Atendo as pessoas. Posicionada no digital, eu consigo atender pessoas do mundo inteiro, gente. Viajavam 12 horas de outros estados, artistas, para fazer o cabelo comigo. E logo depois dessa jornada, eu abro 3 unidades. Eu posso falar uma coisa para você aqui, que talvez você esteja no modelo de negócio errado, e vir em eventos como esse mudou a minha trajetória, porque abriu a minha mente. Eu era cabeleireira na época, mas eu ia em evento de digital, de network, de tudo que vocês imaginarem, de PNL, porque aquilo abria a minha mentalidade para outras coisas, outros horizontes. Então, eu trançava cabelo, eu atendia muita gente. Eu tinha muita fama de atender pessoas, era fila de gente para eu fazer o cabelo. Só que algo acontecia, eu vivia cansada. O meu corpo não aguentava aquilo. Eu trabalhava mais com o corpo do que com a mente. Então o corpo tem validade. Eu comecei a olhar para aquele cenário e dizer: eu preciso mudar isso. Sabe por quê? Eu tinha a crença que eu ia morrer fazendo aquilo. Eu chegava a dizer que eu já vejo, assim, eu terminando a última mecha da cliente e caindo durinha. Eu falava isso, porque eu amo o que eu faço. Eu vou morrer fazendo isso aqui. Mas quer que eu diga uma coisa? Eu amava, era falar com pessoas. Eu amava, era aconselhar aquelas mulheres e ver elas voltando com outra perspectiva de vida. O que eu amava era dar atenção, ouvir, falar com a alma das pessoas. O que eu amava era expulsar demônios, porque eu fazia isso também na cadeira. O que eu amava era isso. Então eu podia fazer isso em outros modelos de negócio. Expandi a minha cabeça e percebi que a mulher que fazia cabelo comigo passou 15 anos fazendo, às vezes, um cabelo, 5, 6, 7 anos, saía com cabelo enorme e alisava aquele cabelo. E aí eu comecei a fazer umas misturas com babosa em casa e elas amavam, o cabelo ficava maravilhoso. Só que elas não sabiam cuidar em casa. E aí veio um insight. E se eu criar um produto para vender para o mesmo cliente, dobrar o faturamento e ajudar essa pessoa a fazer algo em casa? E aí veio a ideia de criar a marca Ana Teles. A melhor marca de cosméticos do Brasil, que está chegando nos Estados Unidos e na Europa. Para a glória do Senhor. Começo a divulgar a ir buscar químicos, porque eu não sou química, estudei até a 8ª série, então eu sabia que eu precisava de alguém para isso. Aí começo a buscar pessoas, começo a achar a falar desses produtos, a buscar pessoas. E, gente, algo acontece muito interessante. Porque veio a pandemia, eu consegui um empréstimo no meu nome e do meu esposo, veio a pandemia, 4.000 toneladas de produto em casa, porque eu fui ousada, né? Eu já fiz logo Quando falou do cálculo, que tipo assim, 3, 4 reais, eu estava economizando mais de 10, 20 mil reais, aí eu já fiz aquele cálculo de investidora, né? Então, eu vou comprar uma quantidade grande porque sai mais barato, então eu consigo vender, ali tem uma lucratividade maior. Vem a pandemia. A pandemia foi uma das melhores coisas que aconteceu no nosso negócio. Nós digitalizamos o nosso produto. Nós vendíamos somente para nosso bairro. Passamos a vender para todo mundo.
Expandimos o nosso negócio porque entramos em mais um canal de venda. Primeiro mês vendemos um kit, segundo 2, terceiro mês nós vendemos 500 vendas, foi muito mais produtos, mais toneladas de produtos. Porque eu já era posicionada ali no digital e eu não tinha noção que pessoas precisavam daquela solução. E ali começa a nossa trajetória de prosperidade, de alcançar pessoas. E eu começo a ver que eu não precisava usar o meu corpo para estar na casa das pessoas. Eu não precisava atender um a um para alcançar pessoas. Eu sabia que eu podia abrir uma live e falar com pessoas de todo mundo. Eu poderia fazer um vídeo e dormir e o meu serviço continuaria sendo propagado para várias pessoas. Ali eu não tinha noção, mas Deus estava dizendo: filha, você é uma marca viva. Eu posso te falar de verdade a minha apresentação real, a minha apresentação do céu. Porque quando a gente fala de posicionamento, eu preciso falar de duas coisas para você. O primeiro posicionamento da marca física aqui na Terra é ocupar um lugar na mente das pessoas. Quando eu vejo pessoas como o Pablo Marçal falando a minha história, me encontrando e dizendo: eu sei quem é você, eu conheço a sua história. Ana Teles, ex-moradora de rua, primeira milionária da família, não foi vitimista e conseguiu alcançar aquilo que Deus colocou no coração dela. Eu ocupo um lugar na cabeça das pessoas, das crespas e cacheadas que um dia se olharam no espelho por causa dos produtos Ana Teles e falou: eu quero viver o meu cabelo natural, porque o seu cabelo é uma coroa e coroa é pra cima, tá cacheada. E por isso que você tem cachos, que você é agraciada por Deus. E aí nessa jornada, eu começo a perceber a marca aqui na terra, mas uma marca maior acontece comigo. Posicionamento no céu é representar na terra aquilo que Deus me confiou no céu. E eu começo a entender que não era somente um produto físico, não era somente uma empresa, era uma ferramenta. Era um instrumento que Deus poderia usar para impactar milhares de pessoas. Imagine você. E eu quero falar agora com os perfeccionistas. Quem é perfeccionista aqui? Tem um monte de gente, né? Só serve para deixar você pobre. Só isso. E perfeccionismo vem de Lúcifer, que queria alcançar a perfeição de Deus. Perfeito é ótimo, perfeito é uma bênção. Inclusive você é perfeito, porque na palavra perfeito é completo. Então se você tem ele, você é completo nele. Perfeccionismo é da raiz humana. Impede a gente de prosperar, impede a gente de tomar ação. Deixa a gente paralisado no propósito. O perfeccionista é aquela pessoa que em meio a essa multidão, Deus sabe que não pode contar com essa pessoa, porque ela vai parar para pensar muitas coisas antes de fazer e não vai dar tempo o propósito se cumprir. Agora troca por excelência. Excelência é fazer com a condição que você tem. Excelência é você não olhar para o que você não tem e focar no que Deus já te deu para fazer. Em Salvador, eu sou conhecida como a rainha dos cachos. E eu posso te dizer uma coisa: eu nunca tive cachos. Eu acreditei. Eu acreditei que em Deus eu poderia ser o que eu quisesse. Eu sofri um estupro de 10 homens. Eu tive alopecia, depressão, porque puxaram muito o meu cabelo. Na minha infância, meu pai dizia que eu não era filha dele por causa do meu cabelo. Os meninos da escola davam risada de mim. Eu nunca poderia ser escolhida para ser destaque em nada por causa do meu cabelo. Eu dançava num grupo de valsa, no ensaio eu dançava na frente. Na apresentação eu dançava atrás, porque o meu cabelo não fazia coque. Recentemente, eu raspei o meu cabelo para ajudar uma mentorada que está vivendo a cura do câncer. O que eu quero te dizer com isso? A nossa dor tem a ver com o nosso propósito. Desconfia daquilo que as pessoas criticam em você, porque nela vai estar escondido as verdadeiras riquezas que Deus te entregou. Agora eu posso te dizer uma coisa: eu aposentei a minha mãe por causa do meu cabelo. Eu perdoei o meu pai
E cuidei dele até o último dia de vida, porque eu era cabeleireira e eu poderia ajudar ele, pagar a enfermeira, fazer tantas coisas. Porque é isso que Deus faz. Agora eu posso te dizer uma coisa, vindo do coração de Deus: não espera ter para ser, você já é nele. Você está esperando tantas coisas. Você está esperando o tempo certo. Você está esperando o seu negócio certo. Você é o negócio. Você está paralisado em tantas coisas. Talvez você olhe para a minha história e diga: é, Ana, mas a minha história nem é tão pesada quanto a sua. Eu fico até constrangida. Não invalide a sua história por causa da minha história. Toda história é importante para Deus. Ele vai te usar exatamente naquilo que você deixa de fazer. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado. Por alguns instantes, olha para ela, alguns minutinhos, sem falar nada. Tenta não desviar o olhar, porque hoje é tão difícil. Faz isso. Por que eu quero que você olhe para ela? Porque talvez você está procurando aqui no palco que está aí do seu lado. Se você der uma oportunidade de conhecer os amigos que o Senhor envia para você, você vai ver que a sua trajetória vai mudar. Eu estou nesse palco porque o Senhor enviou amigos deles, como Arquimedes, essa igreja, esse lugar. E eu falo, a igreja não é só o lugar físico, que é lindo, é maravilhoso, é confortável. Mas isso aqui não seria nada se você não tivesse sentado aí. Café com Negócios é para mostrar para você que você pode sim fazer negócios. Tem gente aí do seu lado procurando o que você tem. É só você abrir a boca. Café com Negócios também é café com propósitos. Eu estava ontem com as meninas no Café com Propósito. E que delícia é você fazer o que ama com o que você gosta. Eu não sei o que é que você ama. Eu amo pessoas. Porque Jesus ama pessoas. E eu posso te falar uma coisa. Está na hora de tomar uma decisão na sua vida. Abandonar o perfeccionismo. Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja colocar para fora aquele negócio que Deus colocou no seu coração, que você acha que é loucura e que é exatamente o que você precisa para alcançar o próximo nível. Sabe uma coisa que é legal? Quando o Senhor me deu a fórmula do Mel Cola, e tantas pessoas olhavam e diziam: Ana, não tem como, porque no mercado esse produto é muito consistente e isso acaba com as máquinas. A vida útil das máquinas. E na minha cabeça, quando as máquinas vão ser mais importantes que as pessoas? Elas estão cansadas de chegar na prateleira e achar produtos que não tem nada a ver com o cabelo delas. Próxima fábrica. Aí chegava na outra fábrica e dizia: ah, menina, isso aí não tem mercado não, esse povo não tem dinheiro. E eu dizendo: a gente não é sobre isso. Porque, de verdade, desculpa a palavra, mas pobre gosta de coisa boa. Quem falou isso? Eu olhava as coisas assim, desejava, e você acha que a gente trabalhava para quê? Para um dia conseguir algo bom. E eu falava: não, eu acredito, as pessoas vão comprar. É tanto que na época o produto que a maioria das pessoas venderiam por R$5, o da Anateles era 30 e era bem vendido. Por que eu estou falando isso? Você precisa acreditar naquilo que Deus te entregou. De verdade. Existe uma marca aí dentro. E essa marca não vai impactar a vida de milhares de pessoas se você fechar essa boca. Aproveita essa oportunidade aqui, no Café com Negócios, para você impactar a vida de outras pessoas. Para você impactar outros negócios. Ana, eu tenho dificuldade de me posicionar. Pega esse celular aí agora. Vai lá no Ana Teles Oficial. Ana com 2 N's e Teles com 2 L's. Coloca lá no meu direct: Ana, me ajuda. Eu vou saber que é você. Depois eu vou abrir uma sala secreta para vocês. Só falando de posicionamento digital. Mas eu preciso que você coloque isso para fora. Eu preciso que você seja impactado por isso. Fica de pé.
Agora você vai pegar o celular. E eu vou te mostrar a foto de uma pessoa muito importante, tá? Vai abrir a câmera. E eu quero que ao abrir a câmera você coloque a selfie. Não começa a gravar ainda não. Olha para essa figura que está aí na sua frente agora. Pelo celular. Tira uma foto do jeitinho que tá, sem pose, sem nada, só bate a foto. Porque é assim que Deus te fotografa, tá? Ele não pede para você fazer pose, ele só precisa que você exista. Aí agora abre a câmera de novo. E a gente vai fazer um compromisso público. Que é maravilhoso quando a gente faz um compromisso público. É mais fácil de cumprir. Nesse compromisso, eu vou te dar o comando do que você precisa dizer. E você vai gravar isso. Senhor, pega quem não gravar, Pai. Que ele já tá, ainda bem que ninguém tá olhando, não vou gravar nada. Confia no que eu tô te dizendo, depois você vai entender. Que compromisso é esse? Senhor, você vai falar assim: Senhor, se você vê sinceridade no meu coração, eu me coloco à disposição do Senhor agora para ser um instrumento do Senhor aqui na terra. Eu te entrego os meus negócios, minhas habilidades, minhas competências, para que o Senhor use nessa terra como um instrumento, uma ferramenta. Faz esse compromisso com Ele aí no vídeo. 1 minuto para vocês. Falar igual lá Salvador, joga duro. Grava aí. Pode falar, tá? Tá falando baixinho demais. Agora vamos fazer uma coisa mais difícil? Você vai postar. Eu falei que era mais difícil. Posta aí, me marca lá que eu quero achar vocês. Marca lá o Sou Ana Teles com 2 N's e 2 L's ou Ana Teles Oficial. Que eu quero ver se você não vai postar. Você posta, sai correndo, mas não volta para pagar. Pode postar. Para algumas pessoas você não tem noção a dificuldade que é a pessoa apertar nesse botão e postar esse vídeo. Outras vai dizer: porque não falou, era para me arrumar mais. Outras vão dizer: tá louco, ninguém vai entender nada, tá? Outras vão falar: o que é que fulano vai pensar? Quem postou aí, já levanta a mão. Ó. Um minutinho eu tô dando para vocês. Depois vocês vão entender o que é que vai acontecer. Quem já postou aí, levanta a mão. Deixa eu ver aqui, eu quero ver mais gente. 3 pessoas. É internet, é, gente? Qual é a desculpa? Que é bom e desculpa não é bom e mais nada, hein? Terminou? Terminou? Diz sim ou não, que aí eu... Terminou? Uma pessoa disse não ali. Os outros nem sim, nem não tá conseguindo falar. Aí pode sentar agora. Aí tem gente que fala: ufa, glória a Deus. Achei que ela ia descer aqui para ver se eu posso. Posso te falar uma coisa agora? Não é para todo mundo. Tem gente que falou: eu não estava... que bom que você pediu para a gente postar, porque graças a Deus eu tinha que postar um vídeo mesmo, nem sabia o que ia postar, já vou postar esse daqui, ninguém vai entender nada. O que é que aconteceu agora? Esse celular que está na sua mão aí, ele tem 2 poderes na sua vida. Ele pode fazer você prosperar. 100 milhões de reais faturados, porque eu olhei para o celular e não usei ele como a maioria das pessoas.
O celular para mim é uma escola, é uma ferramenta, é um instrumento poderoso para potencializar o meu negócio. Só que o celular, para algumas pessoas que estão aqui, é a barreira mais pesada entre ela e a vontade de fazer o que Deus te confiou. Você percebeu isso agora? Que louco. Como apertar um botão dói tanto na sua alma. Como fazer algo tão simples perturba a sua mente. Como cumprir aquilo que Deus te ordenou é tão complicado. E eu vou te falar que isso não é por causa do vídeo. Isso é simplesmente porque muitas vezes quando a gente vê esse cenário de divulgar o nosso produto, de expandir o nosso negócio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que é que vão falar de mim. O que é que vai parecer? Do nada eu postar um vídeo desse, eu nunca posto. O que é que vão falar? Ninguém vai entender nada. Eu não quero aparecer de qualquer jeito. Deus está dizendo, você só precisa existir para cumprir aquilo que eu coloquei dentro do seu coração. Usa todas as ferramentas disponíveis para que você faça aquilo que está aí. Não é quem não está sentindo de fazer, não. Existe pessoas aqui, existe Davi, existe Estés aqui. Existe marcas, existe pessoas que podem mudar a trajetória da vida do outro só porque resolveu abrir a boca. Imagine se eu estou lá agora em Salvador, no meu cantinho, quietinha, com medo de aparecer por causa de tudo que eu ouvi. Porque simplesmente é duas coisas que é horrível quando a gente conta a nossa história. A primeira é que a gente denuncia pessoas quando a gente conta a história. A segunda coisa que acontece é as críticas. Uma vez eu desci da palestra, a moça falou: Ana, não é por nada não. Eu posso te falar uma coisa? Você coloca Deus em tudo que você fala nas palestras. E assim, tem que respeitar que nem todo mundo aqui é cristão. Aí eu olhei para ela com todo respeito. Eu digo, na verdade, não é que eu coloco Deus não. Eu nunca tirei ele de nada. Essa é a diferença. Talvez as pessoas estão certas e as pessoas não conhecem o teu coração. Eu posso te dizer? Deus entregou a você dentro do seu coração para proteger ele. O seu coração é um cofre para que pessoas mal intencionadas não impeçam você de chegar do outro lado. E como que elas não entendem o que você faz, eu estava ali conversando com o Benjamin. E aí o Benjamin falou: como é que você sofria o bullying no colégio? Por que as pessoas faziam isso? O Benjamin fez essa pergunta para mim. Eu falei para ele: Benjamin, porque quando Deus coloca algo precioso dentro da gente e as pessoas não entendem, não conseguem enxergar Deus porque elas não estão próximas dele, elas não conseguem enxergar, elas criticam o que elas não entendem. É simplesmente por isso. Não é sobre as pessoas. Não é sobre você, é sobre as pessoas. E cada vez que uma pessoa chegar na sua frente e te criticar, faça o que eu faço. Eu olho aquilo como um ato de pedir socorro. A minha mãe, quando ela fazia aquilo, ela estava pedindo socorro. Ela deu o primeiro filho a pedido dos pais. Ela abortou outro filho. Ela apanhou de todos os maridos que ela teve. Ela não tinha como me dar amor. Meu pai, paraibano, uma criança que veio para a cidade trabalhar e só trabalhar. Só era valorizado pelo que fazia. Ele não tinha como me dar amor. Só que eu, na segunda geração, e eu quero falar para os jovens, tem jovens aqui, adolescentes? Se tiver, levanta a mão, amo falar com os jovens. Posso falar uma coisa para você? Como é seu nome? Sim. Oi? Máximo? Uau. Máximo, vou falar você representando todos os jovens. Viver numa era mais facilitada que os nossos pais não nos faz ser melhor do que ele. Eu não era melhor do que o meu pai e minha mãe. Eu só vivi numa era mais facilitada com eles, que eles. Que era ela essa? Informação. Eu tive acesso à tecnologia, o que eles não tiveram. Eu tive pessoas que me aconselharam, coisas que eles não tiveram.
E aí eu tive que fazer uma escolha, Máximo. Sabe o que foi? E foi o máximo a escolha que eu fiz. Sabe que escolha foi essa? A cura está em dar para o outro aquilo que você nunca teve. Eu quis ser a primeira da minha casa a quebrar a maldição, a fazer diferente. Eu poderia dar para os meus pais aquilo que eles me deram, mas o meu filho ia ter que vivenciar tudo que eu vivenciei. Eu queria que... Vocês vão assistir, né? A história da Ana Telles na Netflix. Mas antes de qualquer coisa, o meu filho assiste uma trajetória diferente da nova geração dele. Se a minha vida é um filme, existe um diretor e o nome dele é Jesus Cristo. Ele dita o final das coisas. O final é dele. E posso te dizer uma coisa? Jesus é dono do meu marketing. Sabe por quê? Ele vai me proporcionar a maior fama que um ser humano pode ter na vida. E não é nesse filme. Vai ser no dia que Jesus voltar. Ele vai abrir as portas do céu e vai me chamar pelo nome. Você tem noção que é isso? O mundo vai saber que eu existo porque Ele me conhece. E Ele vai dizer, vem filha amada. Primeiro Ele vai dizer, cadê minhas obras? E eu posso te falar uma coisa? Vou virar de costa aqui, ó. E Ele vai ver a multidão que a Ana Telles alcançou através da sua história. Que eu não vou estar sozinha. Posso te falar outra coisa? O meu patrocinador vai ser o Espírito Santo. Ele que vai conduzir todas as coisas e vai usar amigos dele para potencializar a nossa jornada. E isso não acontece só com a Ana Telles. Isso acontece na sua jornada e na sua vida também. Empresários, empresárias, existe um novo tempo preparado para vocês. Vocês são os trabalhadores da última hora. Se você entender o que eu estou dizendo aqui e entender que o seu negócio é potencial para que Deus use nessa terra, eu posso te falar uma coisa: se prepara. Porque grandes coisas vão acontecer na sua jornada e você não vai entender nada. Porque a proporção de Deus é muito maior do que a nossa. Tem nem como comparar, gente. A gente precisa abrir nossa mentalidade, transformar as nossas mentes. Abrir nossa mentalidade para os canais disponíveis. E posso te falar uma coisa? Se um pedacinho desse, de 1 bilhão de bilhões, né, de reais que foi feito, esse celularzinho que você tem aí, impede você de cumprir esse chamado, não faz sentido. Olha essa base lógica, não faz sentido. Você precisa expandir essa mensagem e uma câmera te impede. Eu posso te falar uma coisa? Para de olhar para a câmera e vai olhar para pessoas. Quando abre uma câmera, a gente está aqui ao vivo. Eu nem sei aonde, mas eu sei que a gente está ao vivo, que eu vi o pastor falando. Tem várias câmeras aqui. Isso aqui é só uma janela do mundo para cumprir o propósito daquilo que Ele me chamou. Eu sei que você pode estar aí em casa agora pensando, nossa, eu vim aqui por acaso. E eu te digo que não existe acaso, porque existe Jesuscidência. É Ele que nos traz para cumprir a vontade, para viver aquilo que Ele determinou. É nessa câmera que eu estou falando para você. A menina que tinha medo de olhar para você e falar através daqui. Que assim, acredita naquilo que Ele te chamou. Você tem um negócio, você tem algo incrível para fazer nessa terra. Mas faz com identidade e faz logo. Se for para morrer, que seja hoje. É uma palavra que a gente fala no nosso ecossistema. O que significa isso? Nós cremos e temos a certeza de que Ele vem. E que nós vamos com Ele. É só por isso. Existem vários medos que nos impedem de tomar decisões, que nos impedem de fazer aquilo que nós fomos chamados. Mas eu posso te falar uma coisa: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero falar para você que está aí em casa agora e que talvez caiu nesse canal por acaso. Você está pronto para viver aquilo que Ele te chamou. Toma a decisão agora de colocar o Senhor na tua vida, se por acaso você tirou. Porque eu acredito que Ele sempre esteve com você. A única coisa que você precisa dar é dar um comando. Ter autoestima espiritual. Tem pessoas agora aqui que se eu falar, vamos orar, você sabe o que você vai fazer? E é normal, é o começo. Eu também já fui assim. Você vai fazer assim, ó, eu vou invocar a presença do Senhor. Sabe como é a minha autoestima espiritual? Deus está aqui porque eu estou aqui. Ele está em mim.
E Ele transborda através de mim, através de você. A gente precisa entender isso. A gente precisa impactar a vida das pessoas a partir disso. O teu negócio é um grande potencial, mas você precisa olhar para ele como um instrumento, como uma ferramenta, e não como um final, ponto final. Tem empresários aqui, Deus está me dizendo, que não sabe o que fazer de tantas dívidas que tem. Tem outros aqui que falou assim: Senhor, me dá uma resposta. Eu estou aqui para te dizer, pela parte de Deus, você é a resposta, meu filho. Ele te abandonou. Essa é a primeira vez que você passa por dificuldade. Não é a primeira vez. Ele está te forjando para um novo tempo. Você é agraciado pela dificuldade que você tem. Você sabia disso? Porque é ela que vai te forjar e te ensinar a ser uma pessoa diferente do que você é hoje. Eu posso te falar algo mais profundo. Talvez algumas pessoas não entendam o que eu vou dizer agora. Mas um dia você vai entender como eu entendo hoje. Tudo que eu vivi na minha trajetória foi um grande livramento. Eu não queria ser igual aos meus irmãos. Eu não queria ser iguais os meus pais. Se eu tivesse vivido o amor que eles tinham para me dar, eu não estaria cumprindo o meu propósito hoje. Eu estaria vivendo a vida de engano que eles achou que deveria ter. Mas o fato de eu confiar naquilo que Deus me entregou, mesmo sem ver perspectiva diferente, fez com que eu mudasse a trajetória de toda a minha família. Eles precisavam ver, numa perspectiva diferente, o amor de Deus. Eu não conheci o amor de Deus através da vida deles, mas a partir deles, o amor de Deus chegou na nossa geração. Eu quero que você entenda que talvez você está pedindo muitas coisas e está culpando Deus por não te entregar essas coisas. E Ele está dizendo: eu estou te livrando de coisas que você nem sabe. Tem empresários aqui que estão querendo desistir do negócio porque não aguenta mais contratar, demitir, contratar, contrata a gente, às vezes bota na justiça, é uma correria. E você pensa: meu Deus, eu ensino e eu faço, mas eu não aguento mais, falta mão de obra. A gente não consegue achar mais mão de obra. Quem acredita nisso aqui, né? Quem está passando essa dificuldade? Ana, tá difícil mão de obra. Tá complicado mão de obra, eu preciso de mão de obra. Posso te dizer uma coisa? Parabéns, Deus te deu um grande livramento com essas mãos de obras que não faz parte mais da sua jornada. Mas eu posso te falar uma coisa? As pessoas não querem mais trabalhar, elas querem cumprir um propósito. A maioria de vocês, na hora de recrutar, que quer dar só um emprego para as pessoas, e esquece de pagar os 3 salários dessas pessoas. Na minha empresa eu pago 3 salários. Natan Ferreira está aqui, ele está por aí gravando em algum lugar. Ele recebe propostas grandiosas, pastor. E eu digo: vai, meu filho, é melhor para você. Ele diz: eu não vou. Eu não vou não. Ele está aqui. Não vou não, quero ficar aqui. Por quê? Aqui ele sabe que ele tem 3 salários. Primeiro salário, emocional. Olha para a emoção das pessoas que estão ao seu redor. São 26 tipos de emoção. O povo está se batendo em várias. Se souber que tem, às vezes acha que tem só 5. Segundo, salário espiritual. Salário espiritual. Jejum de 7 dias só na água. Faço sorrindo, tá? Agenda normal. Orando pelas pessoas ao meu redor, orando pelos meus seguidores, orando por pessoas. Me sacrificando para que outras pessoas sejam impactadas. Eu não me sacrificava no mundo? Carnaval, 7 dias, dando risada? Por que com o Senhor pode ser diferente? Terceiro, salário físico. Dinheiro mesmo. E aí, você está pagando esses 3 salários? Pode ser uma reflexão para você parar de ter um fluxo tão grande de pessoas. Outra coisa, eu presa. Quem aqui é eu presa? Eu, equipe. Eu já tive essa fase de eu fazia tudo. O problema é que vocês não colocam a data. Qual é o dia que vocês vão sair desse lugar? Para de ser CLT do seu próprio negócio. Para começar, ok, não tem condições, é isso mesmo. Se joga mesmo, faz tudo. Mas até que dia? Você não vai aguentar. Você acaba desistindo do negócio quando na verdade precisava contratar. Quem aqui é sócio com o marido, com a esposa? Cadê? Tem um bocadinho aqui. Levanta aí rapidinho. Só para prover a mesma proporção.
Vou ficar até com medo de levantar, ó. Aqui, ó, sócia ali. Tem uns que ainda tá só levantando a mão. Olha quanta gente. Marido e mulher, olha, amor, quanta gente. Posso falar uma coisa pra vocês? As mulheres ficam na sua, tá? Não entrega, não. Mulheres, deixem de ser guerreiras. Ser guerreira é ruim demais. A guerreira não pede ajuda. A guerreira faz tudo sozinha. A guerreira não consegue olhar para a estratégia porque está no estilo de sobrevivência ativado. A guerreira não dorme, tá? O corpo dela esfalece, mas a mente dela continua trabalhando. A guerreira não confia no marido. E não é confiança de, ele vai fazer alguma coisa. É confiança mesmo de dizer assim, amor, eu acredito em você, vai lá, toca do seu jeito e eu vou cuidar aqui de outra coisa. Não, ela tem que estar inserida em tudo. Então deixa de ser guerreira. Passa a ser rainha. A rainha pede ajuda. A rainha dorme sem lavar os pratos. A rainha delega. Tira da tua cabeça, coloca no papel, constrói um método. Método é a forma o jeito que eu faço as coisas. Se as pessoas não conseguem fazer igual a você, é porque você não soube ensinar. Transforma isso num método, ó. Passo 1, assim, passo 2, era assim que eu faria 3, era assim que eu faria 4. E vai treinando essa pessoa. Das sócias aqui, quem começou trabalhando cedo? Ana, eu trabalho desde cedo, igual a você. Trabalho desde os 13 anos. Quem trabalha desde cedo tem dificuldade de ensinar pessoas, não tem paciência. E aí, olhando, também sou especialista em ler pessoas, tá, gente? Com um pouquinho de dom espiritual também. Aí, olhando para algumas aqui, ó, eu vejo que algumas são executoras e o marido, às vezes, é planejador conforme. Ele é tido como cara ruim. A parte negativa da casa, tá? Ela fala assim, nossa, você é negativo demais. Tem que ser mais positivo, tem que ter mais fé. Não é, é perfil. Não é que ele não acredita, ele só precisa entender como vai ser feito, olhar para todo o cenário que pode dar errado e a partir disso tomar uma decisão. Enquanto isso, a mulher já foi e já voltou. Pode sentar. Que eu vi que o negócio já ficou brabo aí. A mulher já foi e já voltou. E aí ela olha para ele e diz, lerdo. Não, às vezes ela não fala para ele, ela fala no culto de mulheres. Muito obrigada. Meu marido é lerdo demais. Meu Deus, eu falo uma coisa, e tem que pedir mais de uma vez. Esse é o problema, você não pede, você exige. Seu marido não é o seu empregado, ele é o seu sócio na empresa e o seu marido em casa. Posso te garantir que isso vai salvar a tua vida. Desativa a mulher mandona da empresa e volta para casa com uma esposa. Eu e meu esposo pode ir lá na minha rede social, toda sexta-feira, né, amor? Noite do casal. Bem que a gente já está estendendo, né? Tá fazendo sexta e sábado já. Chega lá no hotel e já estende. Eu acho que eu trabalho a semana toda só para esse dia. Noite do casal. Lá não tem celular. Olha ele lá, lindo, maravilhoso. Amo sua vida, amor. Eu casei com esse homem 2 vezes, gente. E a gente vai casar a terceira em Paris, em nome de Jesus. E aí, a gente faz toda sexta-feira, noite do casal. Ninguém pode interromper essa trajetória. Nem o Pablo Massal. Eu já estava uma sexta na casa do Pablo. O Pablo me chamou para almoçar. E eu me despedi dele. Obrigado, foi lindo o almoço, uma delícia. Mas agora eu tenho a noite do casal. Ninguém impede essa jornada. Ontem a gente cheguei aqui, fiz 2 palestras, partiu noite do casal. Pode ser meia-noite, 11 horas, a gente vai ter o nosso momento junto. Por quê? Primeiro que uma coisa aconteceu. A gente percebeu que na nossa jornada a gente mudou muito ao longo de 10 anos. A gente não se reconhecia nas fotos. Então, nós renovamos a nossa aliança. Casamos novamente. Segunda coisa que a gente percebeu. A gente tem uma agenda extensa. E o que é que eu percebi? Gente, foi um insight. Eu precisava colocar o meu relacionamento na agenda. Tem gente que vai olhar para isso e vai dizer, eu vou colocar isso na agenda. Mas tu não coloca tudo na agenda, minha filha. Coloca na agenda que você tem que sair com seu esposo, que é um momento com sua família. Então eu tenho o dia do filho, eu tenho o dia da família, eu tenho o dia do meu marido. Na agenda. Principalmente quem tem assistente, é a coisa melhor do mundo. Porque ela mesma se encarrega de organizar essa agenda para você. Se a gente não colocar na agenda já que tem agenda, não acontece.
Posso te garantir. Então vocês que são sócios, vocês estão com a probabilidade do negócio de vocês crescerem muito mais rápido se você abrir a mentalidade e alcançar sabedoria a mulher e, segunda coisa, paciência o homem. Achou que era o contrário, né? Paciência para a mulher e sabedoria para o homem. Posso te dizer por quê? Porque o homem tem que ter paciência, porque essa mulher que está do teu lado, ela foi ferida, foi machucada. Ela teve que trabalhar cedo, muitas vezes abandonada pelo pai, rejeitada às vezes pela mãe. Muitas vezes essa mulher, ela tem medo de se machucar, já foi humilhada. Então quando ela olha para você, não é que ela não confia em você, ela só não quer viver a dor novamente. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, independente de quem seja agora, que não é sobre relacionamento. Você está pronto, ou você está pronta para cumprir o que Deus te chamou. Fala com mais força, você está pronto. Você está pronta para cumprir o que Deus te chamou. E eu posso te dizer porque você está no lugar certo. Esse lugar é aqui, Café com Negócios. O grande dia que Deus marcou para ter um encontro com você. Deus abençoe em nome de Jesus. Foi um prazer.